John Fitzgerald Kennedy, mais conhecido como John F. Kennedy, ou simplesmente JFK, foi o 35º presidente dos Estados Unidos da América, tendo administrado o país nos anos de 1961 a 63, até ser morto no Texas por um homem chamado Lee Oswald, numa trama que, até os dias de hoje, é prato cheio para inúmeras teorias da conspiração. A trajetória de Kennedy como presidente foi curta, mas não como político. O legado deixado por ele ainda vive no coração dos mais tradicionais, e não é pouca coisa, não. Kennedy é lembrado por sua oratória vibrante e discursos que inspiravam seus contemporâneos. Ele é o dono de uma famosa frase que, para a época, soou como um incentivo para as novas gerações a se engajarem em ações cívicas. Pergunte o que você pode fazer por seu país e não o que o seu país pode fazer por você. Embora tenha enfrentado uma administração com muitos desafios, Kennedy era um defensor dos direitos civis e trabalhou muito para promover a igualdade racial. Além disso, foi o criador de um programa chamado Body of Peace, ou Corpo da Paz, que tinha como objetivo enviar jovens americanos para trabalhar em comunidades estrangeiras, promovendo a compreensão cultural e o desenvolvimento internacional. Foi John Kennedy o primeiro presidente a discutir seriamente a questão de enviar o homem à Lua, ainda naquela década de 1960, o que veio a ocorrer somente em 69, 6 anos após a sua morte. A chegada do homem à Lua, apesar de controvérsia, impulsionou a corrida espacial e foi um marco importantíssimo na exploração do espaço. Quando explodiu a crise dos mísseis em Cuba em 62, a forma com que Kennedy administrou o imbróglio e conduziu as negociações é elogiada até hoje. Ele conseguiu evitar um confronto nuclear com a então União Soviética. Kennedy também se tornou uma espécie de ícone cultural póstumo. Ele foi homenageado em filmes, livros e documentários, fomentando uma imagem de homem sério e comprometido com seu país, o que para os americanos nunca deixou de ser. Mas como Kennedy conseguiu chegar aonde chegou? Será que ele era o mesmo homem correto e direito que os estadunidenses historicamente acreditam? Será que poderia ser considerado um homem modelo, um exemplar pai de família e agraciado com preceitos religiosos impecáveis? John Fitzgerald Kennedy nasceu nos arredores de Boston, em Brookline, Massachusetts, no dia 29 de maio de 1917. Filho de Joseph Patrick Kennedy, um empresário e político, e Rose Fitzgerald Kennedy, uma filantropa e socialite, era também neto de P.J. Kennedy, chefe de ala de East Boston e legislador estadual de Massachusetts. Já o avô materno e homônimo de Kennedy, John F. Fitzgerald, foi um congressista dos Estados Unidos e prefeito de Boston por 2 mandatos. Todos 4 avós eram filhos de imigrantes irlandeses. Kennedy tinha um irmão mais velho, Joseph Jr., e 7 irmãos mais novos: Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, John e Ted. Como se vê, a política já era uma das químicas presentes no sangue da família. E talvez por esse conhecimento e proximidade com o mundo político é que Kennedy tenha sido o candidato mais novo a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele tinha apenas 43 anos de idade na época de sua vitória. Kennedy serviu no auge da Guerra Fria e a maior parte de sua política externa se referia às relações com a União Soviética e Cuba. Ele era um democrata, representou Massachusetts em ambas as casas do Congresso dos Estados Unidos, antes de sua presidência. Mas antes de se tornar o político que se tornou, ele também estudou muito. Aliás, esse tipo de educação deveria ser exigido em todos os países do mundo, não? Quem sabe assim não precisaríamos de tantas guerras. John Kennedy cresceu em uma família rica e influente. Seu pai construiu uma vasta fortuna. Criou fundos fiduciários para seus 9 filhos, a fim de garantir a independência financeira de todos. Apesar de estar sempre ausente devido aos negócios, Kennedy nunca deixou de ser uma figura paterna forte. Ele incentivou a ambição entre os filhos, sempre foi muito exigente em relação à excelência acadêmica
e constantemente promovia debates políticos até mesmo entre a família. Bom, sem dúvida, isso despertou um interesse pela política muito cedo em JFK. Quando ele ainda era criança, acompanhava seu avô em campanhas políticas e testemunhou esse mundo político em primeira pessoa por anos. Ainda jovem, precisaram se mudar para Boston, uma vez que estavam surgindo grupos de pessoas insatisfeitas com a presença de irlandeses e descendentes na cidade. Outro motivo para a mudança da família, mas este eles fizeram parecer mais plausível, pois teria sido uma forma de facilitar os negócios de Joe Kennedy pai. Os Kennedys costumavam passar os verões em sua casa de campo em Hyannisport, Massachusetts, e os feriados em Palm Beach, Flórida. Em 1930, John foi enviado para a escola de Canterbury, mas devido a complicações, após uma apendicectomia, para se tratar de uma apendicite aguda, precisou finalizar o ano em casa para se recuperar. No ano seguinte, ele foi matriculado no Shot, um internato preparatório, a contragosto de sua mãe, que era católica, e queria que ele e o irmão estudassem em escola com a mesma linha de educação religiosa. Choate era uma escola protestante, mas, como queria Joseph, se quisessem competir no mundo político, precisavam estar com garotos de famílias protestantes proeminentes. Como não poderia deixar de ser, John Kennedy se destacou na escola, mas não por ser um exímio estudante, e sim por seu comportamento rebelde, liderando até um clube de amigos chamado The Muckers Club. Muckers era um termo pejorativo usado pelo diretor da escola para se referir aos alunos indisciplinados e rebeldes. Então a turma de Kennedy usou o mesmo termo como uma forma de desafiar a autoridade escolar. Soa um tanto irônico para o jovem que um dia se tornaria o presidente dos Estados Unidos, não? Mesmo assim, Kennedy se formou no Choate em junho de 1935, terminando em 64º lugar entre 112 alunos. Ele foi o gerente comercial do anuário escolar e foi eleito o mais provável de ter sucesso pelos outros colegas. Quando finalizou o ensino médio, Kennedy tentou ingressar na London School of Economics, assim como seu irmão Joseph Jr. Contudo, devido a problemas de saúde, ele precisou retornar aos Estados Unidos e lá se matriculou na Universidade de Princeton, onde não pôde ficar mais de 2 meses também devido a problemas gastrointestinais. E foi então que entrou para uma das mais bem conceituadas universidades do mundo, a Harvard. Aí ele passou, a partir dali, a despertar grande interesse pela filosofia política. Durante seus anos em Harvard, Kennedy teve a oportunidade de trabalhar na Embaixada Americana em Londres com seu pai, que na época era embaixador. Ele viajou pela Europa e também conheceu a União Soviética e parte do Oriente Médio, ao mesmo tempo que aprimorava seus conhecimentos sobre política internacional. Em 1940, Kennedy se formou em Harvard com um diploma de Relações Internacionais. Sua tese, Apaziguamento em Munique, sobre o Acordo de Munique, foi publicado como um livro de sucesso intitulado Por que a Inglaterra Dormiu, no qual explora as origens da guerra e defende uma aliança anglo-americana contra as potências totalitárias. Depois de se graduar, Kennedy frequentou a Stanford Graduate School of Business, a escola de graduação em negócios de Stanford. Mas saiu antes do previsto para ajudar seu pai em suas memórias como embaixador americano. Em 1941, ele viajou para a América do Sul, continuando a se envolver com o mundo da política e se preparando para o seu futuro na vida pública. Foi também em 1941 que John Kennedy se juntou à Marinha dos Estados Unidos e 2 anos depois foi enviado para o Pacífico Sul. O país havia acabado de ingressar na Segunda Guerra Mundial, em decorrência do ataque japonês a Pearl Harbor. Kennedy chegou a participar de uma batalha tensa, da qual escapou por pouco de morrer. Ele comandava um navio torpedeiro que estava de patrulha nas Ilhas Salomão, quando um contra-torpedeiro japonês atingiu sua embarcação. Ele ficou gravemente ferido, mas voltou para casa com uma imagem heróica. Apesar de estar isolado atrás das linhas inimigas, Kennedy liderou seus homens em segurança, e isso lhe rendeu a Medalha da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais por bravura.
Seus ferimentos, no entanto, continuaram a atormentá-lo pelo resto de sua vida. As dores nas costas nunca se curaram completamente, apesar de várias cirurgias. Ele também lutou contra a doença de Addison, uma condição que mantinha em segredo do público. Essa doença, também conhecida como síndrome da insuficiência adrenal, pode acontecer em qualquer idade, mas é muito mais comum entre os 30 e 40 anos e pode ser causada pelo uso prolongado de medicamentos ou por infecções e doenças autoimunes. Ela causa fadiga generalizada, dores abdominais, perda de apetite e, consequentemente, perda de peso. Seu irmão mais novo, Robert, já revelou que John suportou dores físicas intensas durante pelo menos metade de seus dias. Mesmo depois de se tornar presidente, Kennedy dependia de injeções de anfetaminas, então consideradas inofensivas, para controlar sua dor e manter sua energia. Apesar de suas lutas físicas, ele permaneceu firme em sua busca por uma exigente carreira na política. No final da Segunda Guerra, em 1945, o irmão mais velho de John, Joseph Jr., foi morto em ação. E como era esperado que ele concorresse a algum cargo público depois da dispensa, o viés político da família passou automaticamente e imediatamente para John, que tinha em mente outra coisa: uma carreira acadêmica, ou então jornalística. Após uma breve passagem pelo jornalismo, Kennedy serviu na Câmara dos Representantes pelo 11º Distrito em Boston de 1947 a 53. Foi subsequentemente eleito para o Senado por seu estado natal de Massachusetts, servindo lá de 1953 até 1960. Enquanto servia no Senado, Kennedy publicou seu livro Profiles in Courage, que ganhou um prêmio Pulitzer. Na eleição presidencial de 60, ele derrotou por uma pequena margem o republicano Richard Nixon, que era o vice-presidente incumbente. O humor, charme, juventude de Kennedy, além do dinheiro e influência do seu pai, foram muito importantes na campanha. Kennedy e Nixon participaram do primeiro debate televisionado ao vivo na história dos Estados Unidos, que deu a vantagem a ele. Kennedy foi o primeiro católico a ser eleito presidente. Agora que chegamos ao status mais alto da vida política de John Kennedy, e não é o caso aqui de apresentarmos seus planos ou ações do governo, vamos conhecer o lado oculto de sua vida e mais. A intenção aqui não é de colocar o ex-presidente como a pior pessoa do mundo, ok? Ou como um marido infiel, mas mostrar que pessoas erram e podem errar feio. Afinal, traição não é algo que as pessoas lidam bem, nem agora e nem em nenhum momento da história. Perdoar uma traição foi uma dádiva de um só homem, que mesmo assim acabou sendo crucificado, né? John Kennedy foi imortalizado como um ícone dos encantos do carisma, da boa aparência, das boas graças sociais e, pasmo, mesmo com seus problemas anteriores, da boa saúde. A verdade nisso tudo, segundo sua esposa, Jackie Kennedy, era só em partes. Kennedy era casado com Jacqueline Lee Bouvier, que depois veio a assinar Kennedy, antes de receber também o sobrenome Onassis. Os dois se conheceram em maio de 1952 em Georgetown, em um jantar promovido por um casal que eles já conheciam, Martha e Charles Bartlett. Na época, Kennedy era membro da Câmara dos Representantes por Massachusetts, como se fosse um deputado federal. E Jackie trabalhava como fotógrafa para o jornal Washington Times Herald. Em 12 de setembro de 53, pouco mais de um ano depois de se conhecerem, o casal uniu as alianças na igreja de St. Mary, em Newport. Nessa ocasião, Kennedy já era senador dos Estados Unidos. É desnecessário dizer. E se fosse o contrário, seria inacreditável, mas a cerimônia foi um evento de luxo, com cerca de 1.200 convidados. Há fontes que dizem que o número foi um pouco maior, 2.000 convidados. Todos, evidentemente, escolhidos a dedo, uma vez que Kennedy já era uma figura conhecida nos Estados Unidos e Jacqueline, filha de um corretor de Wall Street e integrante da alta sociedade nova-iorquina. E cabe aqui uma curiosidade a respeito da união de Jack e John. Em dezembro de 51, Jacqueline estava comprometida com um homem chamado John Husted. Entretanto, a mãe da ainda jovem e linda nova-iorquina
a enchia de conselhos, uma vez que acreditava que Husted não poderia dar-lhe uma vida de glamour. No bom e velho português, Husted era um quebrado. Ele não tinha dinheiro para sustentar sua filha, como ela queria que fosse. Então, o relacionamento nada promissor acabou em março de 52. Logo depois, ela conheceu aquele que se tornaria seu futuro marido, como já disse em um jantar. Porém, John e Jack só se reencontrariam 9 meses depois, em outra festa, realizada pelos Bartlett. Kennedy convidou Jack para saírem num fim de semana e foram a um parque de diversões em Georgetown. Depois de se reencontrarem, eles começaram um namoro que terminou em noivado pouco tempo depois. O anúncio do noivado, ao contrário do que se poderia pensar de imediato, não foi bem recebido pela família Bouvier. Não a todos os membros. Jacqueline havia telefonado para sua irmã, Maud, para falar sobre a novidade, mas pediu para que não comentasse nada com seus pais, já que o jornal Saturday Evening Post iria trazer um artigo sobre John chamado O Jovem Solteirão do Senado, e isso poderia estragar tudo. Naquela época, ser chamado de solteirão, ainda mais em uma sociedade tradicionalista e convencional, soava altamente pejorativo. Isso queria dizer que o homem com esse título costumava ser mulherengo, conquistador, descompromissado, cheio de artimanhas para conseguir da mulher somente o que era de seu interesse: sexo. Mas o amor falava mais alto. E Jack acreditou que o que faltava na vida de John era alguém como ela. Então, em 12 de setembro, eles se casaram. Lembra-se do livro Profiles in Courage, escrito por John Kennedy e que recebeu um Pulitzer? Ele descreve os atos de bravura e de integridade de 8 senadores americanos durante toda a história do Senado. E foi ideia e incentivo de Jacqueline Kennedy. Nos planos do casal havia filhos, claro. Em 55, porém, veio a primeira decepção. Jack sofreu um aborto acidental e a causa exata não foi divulgada publicamente. No entanto, em seu histórico de saúde havia alguns problemas, entre eles a dificuldade para engravidar. Ou seguir com a gravidez. Na época do aborto, John estava na Europa devido a seus trabalhos como senador. Quando ele voltou de viagem, encontrou sua esposa abalada, deprimida. O casal lidou com a perda de forma particular, mas continuou com a tentativa de ter filhos. Então, em agosto de 56, chegou a vez de Arabella, que seria a primeira filha do casal. Contudo, infelizmente, ela veio ao mundo natimorta, tendo falecido antes mesmo do parto. Pouco mais de um ano depois, nasceu Caroline Bouvier Kennedy, hoje Caroline Schlossberg, a única filha ainda viva do casal e que hoje é escritora, advogada e já foi diplomata do governo americano. Depois, em novembro de 60, veio John Fitzgerald Kennedy Jr. John Jr., que nasceu 17 dias depois de seu pai ser eleito presidente, tornou-se advogado, jornalista e editor. Faltavam 3 dias para seu 3º ano de vida quando Kennedy foi assassinado em Dallas. O destino, porém, fez com que isso ficasse na cabeça do garoto para sempre, uma vez que o funeral do pai aconteceu no mesmo dia do seu aniversário. John Kennedy Jr. casou-se em 96 com a então publicitária de moda Caroline Bassett, mas não tiveram filhos. Em julho de 99, quando John, Caroline e a irmã dela, Lauren, voavam para ir ao casamento de uma prima de Kennedy, o monomotor pilotado por ele caiu, não deixando sobreviventes. O outro filho do casal, Kennedy, Patrick Bouvier, nasceu 3 anos depois do irmão John, mas faleceu 2 dias depois, devido à síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Durante esse período de nascimento dos filhos, o casal já enfrentava um outro problema sério. E não era somente a saúde de John que andava debilitada e exigia certos cuidados, mas pelo fato de ele ainda levar às escondidas a vida de solteirão, como um dia publicou o Evening Post. Naquela época já era dito nos bastidores que o senador John Kennedy realmente gostava de um rabo de saia, como dizem os mais antigos. E não é só isso, não. Há mais sobre a história de Kennedy, que faria o maior boêmio de todos os tempos querer ser seu amigo. Kennedy figura no imaginário popular como o presidente que encarnou o ideal norte-americano. Afinal, era jovem, bonito, charmoso, enérgico e firme,
em suas convicções e era também um ótimo orador com ideias progressistas. Além do mais, foi o primeiro católico a alcançar o Salão Oval e foi um líder que enfrentou a União Soviética na crise dos mísseis, além de ter dado o start para o que o homem, não por coincidência um americano, chegasse à Lua. Kennedy era um homem empenhado em renovar e rejuvenescer a democracia de seu país, com o apoio irrestrito de sua bela e inteligente esposa, Jackie Kennedy. Um político perfeito com uma família perfeita. The American Way of Life. O estilo de vida americano. Mas por trás disso há muita coisa mal explicada. Teorias conspiratórias, bem como algumas verdades antes ocultas da sociedade norte-americana e também do resto do mundo. A vida de Kennedy é tão cheia de segredos que nem sua morte foi poupada por teorias diversas. E só para refrescar a nossa memória, John Kennedy foi assassinado a tiros em 22 de novembro de 1963, enquanto participava de uma carreata em Dallas, no Texas. O atirador Lee Harvey Oswald foi preso e acusado pelo crime, mas foi morto a tiros 2 dias depois por Jack Ruby, que era proprietário de uma boate. De acordo com as investigações da Comissão Warren, Oswald havia agido sozinho e não havia evidências de uma conspiração. Porém, uma só versão não satisfez vários grupos de pessoas e novas teorias foram surgindo. Uma delas é que haveria um segundo atirador. Ele estaria posicionado em um local diferente do depósito de livros escolares do Texas, onde Oswald estava. Essa teoria é baseada em evidências como o testemunho de pessoas que afirmaram ter ouvido tiros de direções diferentes e na análise de vídeos e fotos do local do crime. Outra teoria diz que a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, também estava envolvida no assassinato de Kennedy, pois ele representava uma ameaça aos seus interesses. Essa teoria se baseia em evidências como documentos que mostram que a CIA monitorava Oswald antes do assassinato e no fato de que a agência tinha motivos para querer Kennedy morto, bem como sua política em relação a Cuba e ao Vietnã. A máfia italiana também entrou na lista dos prováveis envolvidos, pelo motivo óbvio de Kennedy estar combatendo o crime organizado de forma severa. Aqui entra Jack Ruby, o provável segundo atirador, que supostamente tinha ligações com a organização. Será que os criminosos italianos teriam mesmo matado Kennedy? Quais vantagens teriam depois, se não a satisfação da vingança? Por fim, o envolvimento do governo cubano como retaliação pelas tentativas da CIA de derrubar o regime de Fidel Castro. Essa teoria é baseada em evidências como o fato de que Oswald havia visitado a embaixada cubana no México antes do assassinato, e no fato de que Kennedy havia autorizado várias operações secretas contra Cuba. Agora me conta aí o que você acha que pode ter sido. Você acredita que um homem agiu sozinho e por motivos que até hoje ninguém descobriu? Por que teriam matado Lee Oswald em seguida? O fato é que essa história ainda não acabou. Recentemente, o FBI anunciou a descoberta de 2.400 novos registros relacionados ao assassinato do ex-presidente. A ordem foi dada pelo atual presidente Donald Trump, que incluiu também documentos relacionados a Martin Luther King. De acordo com a diretoria do FBI, esses 2.400 documentos recém-inventariados e digitalizados não eram anteriormente reconhecidos como relacionados ao arquivo do caso do assassinato de John Kennedy. Apesar do achado ter se tornado público, ainda não se sabe o teor desses documentos, e ficará a cargo de Trump liberar ou não as informações adicionais se houver alguma, mas o que vem a seguir pode surpreender você. São relatos e alegações a respeito do icônico ex-presidente que não podem ser comprovados e nem refutados. Para começar, a JFK não surgiu do vazio. Para muita gente, ele era um produto criado por seu pai, Joseph, tirando vantagem dos cargos importantes que ocupou no governo dos Estados Unidos. O patriarca dos Kennedy tem uma biografia repleta de pontos obscuros, como pode ser conferido na obra The Patriarch, de David Nassau, de 2012. Segundo Nassau diz em seu livro, Joe Kennedy, o pai, era um homem de talentos ilimitados, charme magnético, energia implacável e ambição desenfreada.
e fazia o que estivesse ao seu alcance para obter vantagens no final. Como o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários na época de Roosevelt, ele se esforçou para regular o mercado com o intuito de que outros não pudessem se valer dos mesmos truques e buracos de que ele se aproveitava para enriquecer. E também cometeu grandes erros de cálculo. Ele, por exemplo, acreditava que a vitória nazista era inevitável, que a democracia nas Ilhas Britânicas estava acabada e que era necessário pactuar com Hitler. Após a morte do primogênito na Segunda Guerra Mundial, passou a ter como obsessão levar seu segundo filho, John Fitzgerald, à presidência. No livro Uma Vida Inacabada, John F. Kennedy, 1917-1963, o autor, Robert Dallek, revela detalhes sobre os bastidores da campanha presidencial de Kennedy em 60. Nele é descrito como JFK, com o apoio financeiro de seu pai, teria comprado as primárias da Virgínia Ocidental, uma etapa crucial na corrida pela indicação do Partido Democrata. Em tempo, as primárias são eleições internas realizadas pelos partidos políticos para escolher seus candidatos para as eleições gerais. No livro de Dallek, também revela que Kennedy, durante a campanha de 60, teria se comportado de forma imprudente, colocando em risco sua candidatura. Um exemplo citado no livro é o convite feito a uma líder de torcida de 17 anos para ir ao seu quarto de hotel. Esse tipo de comportamento, além de inadequado, poderia ter gerado um escândalo, prejudicado a imagem de Kennedy perante o eleitorado. Contudo, naquela época, ter poder significava ter realmente poder. Muito dificilmente alguém poderoso caía. Não existia internet. E alguns fatos se tornavam boatos antes mesmo de chegarem à calçada. John F. Kennedy foi um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos. Talvez por isso um dos mais controversos. Um jornalista investigativo, Seymour M. Hersh, em seu livro O Lado Negro de Camelot, explorou esse lado oculto de Kennedy, tanto sobre sua vida política quanto a pessoal, ambas marcadas por escândalos e mistérios. Uma das revelações mais bombásticas do livro é que JFK participava de festas com prostitutas e amigas na piscina da Casa Branca, quando Jack Kennedy não estava presente. Segundo Hersh, 4 agentes do serviço secreto aposentados confirmaram a história, afirmando que as festas eram quase diárias e que eles próprios faziam a segurança do local. O livro também afirma que JFK sofria de doenças venéreas e que a sua libido descontrolável o tornava vulnerável a chantagens. No entanto, Hersh não conseguiu provar que JFK ou seu irmão tiveram um caso com Marilyn Monroe, apesar de muitos acreditarem que sim. Aliás, o caso com Monroe ganhou destaques em diversas mídias na época e revela